Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador e ministro Marcos Lopes. Esse aqui é o ministro e pesquisador José Luiz. Estamos aqui para numa entrevista rápida com meu grande amigo aqui, José Luiz. Ele vai falar um pouquinho como foi o nosso encontro e como nós nos voltamos para a pesquisa apologética, que é a defesa cristã. Gostaríamos de começar lendo dois versículos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tremendo, né, José Luiz? Exatamente. As pessoas elas não suportarão a sã doutrina nos últimos tempos. As pessoas elas não vão querer ouvir a verdade, mas sim fábulas. E é isso que eu tenho presenciado nas igrejas onde eu tenho pregado por aí, José Luiz. Às vezes não volto pela segunda vez, porque as pessoas querem ouvir só coisas agradáveis aos ouvidos. E você, tem algum versículo para deixar aí para os irmãos, hein? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Terrível, hein? É uma coisa que deixa bem claro, o apóstolo Paulo falando, o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo, falando dos últimos tempos. E é uma realidade que podemos dizer, até usar uma palavra bem extrema, apalpável. Apalpável. Né? Que estamos vendo que pessoas com a Bíblia na mão falando diferente do que ela diz, né? Distorcendo a verdade. Muito bem. Eu gostaria de dizer que foi um grande privilégio que Deus me deu de conhecer, né? Porque esse irmão aqui, né, é o causador de eu estar envolvido com a defesa cristã. Estava andando lá pelos anos de 89, 90, alguma coisa assim, né, José? Exato. Pela galeria 24 de maio, né? E encontrei esse cidadão, a gente não lembra como é que foi o encontro, mas eu estava procurando um livro sobre seitas e heresias. E ele me apresentou o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, que era ali mesmo na galeria, né? Isso. E a gente foi junto lá e começamos uma grande amizade desde aquela época, né? Exato. Foi muito bom aquilo. A gente não tem detalhes, a gente não lembra desses detalhes, né? Como é que foi isso aí, né? Não lembro agora os detalhes, mas eu lembro que naquela época o presidente era Paul Garden, tinha também auxiliando o pastor Paulo Romeiro e Nathanael Rinaldi, que ainda estão na ativa, mas já não mais no ICP. Ah, perfeito. Foi muito bom aquele encontro. Como é que nasceu esse desejo de praticar a defesa cristã na sua vida ministerial, o presbítero José Luiz? Bom, de início, né, eu recebi Jesus como Salvador e eu estava em uma igreja que não tinha escola dominical, mas eu tinha um apreço, uma dedicação em ler a Bíblia. Nos primeiros 3, 4 anos, cheguei a ler a Bíblia inteira, cada ano, no ônibus, indo e voltando do trabalho, né? E as pessoas, os novos convertidos, né? E às vezes até aqueles que são velhos convertidos, chegam a pensar que adeptos de seitas são nossos irmãos também. Então a gente chega com aquela simplicidade, né? E às vezes eles vêm a nós, como Testemunho de Jeová, Adventistas, Mormons, e eu cheguei a ficar meio confuso. E conheci uma determinada vez uma das pessoas que trabalhavam no ICP, o Joaquim. Ele me deu o endereço e fui lá conhecer, adquirir material para melhor me informar. Aí vi realmente a realidade, o que é ser cristão e o que é ser membro de uma seita, né? Você viu a diferença de uma coisa para com a outra. Exatamente. E houve uma outra ocasião, que inclusive nas imediações de onde eu moro, à noite eu vi 2 jovens missionárias mormons
isso já depois de um bom tempo, elas estavam abordando um senhor que elas nem conheciam, à noite, um lugar perigoso, né? E elas se oferecendo para, como se diz, ministrar um estudo bíblico para ele, sem conhecer aquele homem, né? E aí eu fiquei pensando, como Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes, isto é, são mais dedicados do que os filhos da luz. E eu já quis, naquele momento, puxar assunto com elas, né? Deixei meu endereço, elas vieram em casa e expus a verdade para elas. E a verdade que eu digo sempre em primeiro lugar, a palavra de Deus e os fatos em relação ao movimento herético ao qual elas fazem parte. Não receberam Jesus como Salvador, mas eu tenho certeza que muita coisa ficou na mente delas.